Bom, pessoal, vamos então iniciar o nosso estudo aqui de juros simples. Nós vamos direto nas questões de juros simples aqui, para a gente trabalhar com muita calma, para você, a partir das questões, aprender ou revisar tudo o que interessa, tudo que a Sesgran Rio realmente cobra no que se refere a juros simples. Eu já vou jogar de cara uma questão aqui, ó, na tela. Nós vamos resolver juntos essa questão. Não precisa ir na minha frente, tá? Vamos resolver juntos para você entender como é que você trabalha o tal do regime de juros simples. Vem na tela aqui comigo. Essa questão, ó, a questão do concurso do Banco da Amazônia, né? Caiu no concurso do Banco da Amazônia de 2015. E olha o que a questão fala, né? Considere que hoje é uma segunda-feira e um carnê de pagamentos apresenta um vencimento em atraso desde a última terça-feira, para um valor de R$ 100 e ainda prevê multa de 12% e mora de 12% ao mês. O valor a pagar em reais é de... Vamos lá, pessoal. Olha o que nós temos aqui nessa nossa questão. O que está acontecendo aqui, ó? A gente tem um caso clássico de questão que trabalha com regime de juros simples, tá? Muito clássico mesmo. Essas situações onde você tem uma conta que você deixou de pagar, vai ter que pagar em atraso, geralmente são questões de juros simples, como é o caso dessa nossa aqui. O que a questão está falando? Ó? Você tem uma dívida, né? No caso, era uma conta que tinha que ser paga. Veja que hoje é segunda-feira, e a conta, ela está em atraso desde a última terça-feira. Então está em atraso desde a última terça-feira. O valor inicial da conta, se você tivesse pago a conta em dia, você ia pagar quanto? R$ 100. Só que você está pagando a conta atrasado. Como você está pagando a conta atrasado, vai acontecer duas coisas. Primeiro, de cara você já vai tomar uma multa se aprender a pagar a conta em dia. Tá? De cara você já vai tomar essa multa aqui, ó. Multa de 2%. Só que, além disso, você vai pagar mora de 12% ao mês. O que é isso aqui, mora? Mora, você pode associar com demora. Você demorou um certo tempo para pagar. E aí, como você está demorando um certo tempo para pagar, você vai pagar um valorzinho a mais para cada dia que você atrasar. A mora nada mais é do que os juros, tá? Tanto que a gente costuma chamar isso aqui de juros de mora, tá? Então você vai pagar juros de 12% ao mês. E a questão está perguntando o valor a pagar. Olha só, qual que vai ser aqui o valor a pagar no final das contas, pessoal? O valor a pagar vai ser a soma de duas coisas. Vai ser a soma de três coisas, melhor dizendo. O valor que você vai ter que pagar no final das contas é o valor original da dívida, você vai ter que pagar a multa e você vai ter que pagar a mora. São três coisas que você vai precisar fazer, tá? Multa, vai ter que pagar o valor original da dívida e vai ter que pagar a mora. São as três coisas que você vai pagar. Beleza. Vamos, então, esquematizar o nosso problema. Estamos diante de um problema de juros simples, tá? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? A primeira coisa que eu vou calcular, que é uma coisa fácil em tese de calcular, é a multa. Eu vou pagar multa de 2%. Qual vai ser o valor da multa que eu vou pagar? A multa que eu vou pagar é uma multa de 2%, mas 2% do quê? 2% do valor original da minha dívida, não é? Eu vou pagar uma multa de 2% de R$ 100. Como é que eu calculo 2% de alguma coisa? Você lembra disso daqui? Isso aqui é porcentagem, né? Como é que eu calculo 2% de qualquer coisa? Pessoal, eu vou fazer sempre assim, ó. 2% eu vou escrever na forma de fração. 2% é 2 dividido por 100. Porcento significa isso, dividido por 100. 2%. Tá vendo esse D aqui, ó? Guarda esse macete. O D, ele sempre significa multiplicação. Então vai ser 2%, vai ser 2% de alguma coisa, ou seja, 2% vezes alguma coisa. Que coisa? R$ 100. Então, 2% vezes R$ 100. O que eu posso fazer aqui, ó?
Como eu tenho uma multiplicação, e eu tenho aqui, ó, 100, e eu tenho aqui embaixo 100 também, eu posso dividir um pelo outro, isso aqui dá 1, sobra só o número 2, significa que eu vou ter que pagar, ó, R$2 de multa, tá? Então, de cara aqui eu já estou vendo que além de pagar os R$100 da conta, o valor original da conta, eu vou ter que pagar uma multa de quanto? Uma multa de R$2. Ah, mas e a mora? É a tal da mora. Como é que eu vou pagar esse negócio aqui? Olha, vamos anotar as principais informações, porque agora sim começa o problema de juros simples, tá? O que eu tenho aqui de informações relevantes para mim, ó? Veja só, a questão está me dizendo que eu tenho um valor inicial, uma dívida inicial de R$100. Eu tenho uma dívida inicial de R$100. A questão está me falando que eu vou pagar uma mora de 12% ao mês. Essa mora, isso aqui é o quê? É a taxa de juros que eu vou pagar. Então, isso aqui, ó, é uma taxa de juros de 12% ao mês. Agora, pergunto para você, por quanto tempo eu atrasei o meu pagamento? Quanto tempo eu atrasei? Veja só, essa conta, hoje é segunda-feira. A questão está dizendo que hoje é segunda-feira. E eu estou sem pagar essa conta, ela está atrasada desde a última terça. Então ela ficou atrasada terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 6 dias atrasado. Ah, e a segunda-feira? Não, segunda-feira não conta, porque eu já vou pagar na segunda-feira. Então tem 6 dias de atraso, tá? Eu vou pagar uma conta com um atraso de 6 dias. O tempo decorrido é um tempo de 6 dias, tá? Isso aqui está dizendo para mim o seguinte, pessoal, que eu vou pagar essa minha dívida, tá? Vou pagar essa minha dívida e vai incidir os juros de mora durante o prazo de 6 dias. O que eu preciso saber a partir dessas 3 informações? Eu preciso saber o montante final, eu preciso saber qual é o valor final que eu tenho que pagar, tá? Qual o valor final que eu tenho que pagar? Bom, para saber o valor final que eu vou ter que pagar, ou o montante final, eu preciso me lembrar de uma coisa importante, tá? Ou melhor, nessa questão eu não preciso do montante. O que eu preciso calcular nessa questão, vamos ir direto ao que interessa, o que eu preciso calcular nessa questão aqui, pessoal, é o valor dos juros de mora, não é? Porque depois eu vou ter que somar o valor inicial da dívida, a multa e os juros de mora. Como é que eu calculo os juros de mora? Você se lembra disso? Aqui nós estamos no juros simples, no regime de juros simples. Olha só, juros de mora, eu vou usar a letra J aqui, ó. Os juros vai ser simplesmente a multiplicação entre o capital inicial, a taxa de juros e o prazo decorrido, ó. Anota essa fórmula aqui, ó. Ela é importante demais para você. Essa fórmula é a fórmula que te calcula o valor dos juros para o regime de juros simples, tá? Regime de juros simples é desta maneira aqui que a gente vai ter que fazer o nosso cálculo, tá bom? Anota essa fórmula. Toda vez que você precisar calcular, estou no regime de juros simples, preciso calcular o valor dos juros, o que eu vou fazer? Vou multiplicar as 3 coisas, o capital, a taxa de juros e o prazo da minha aplicação ou o prazo da minha dívida, tá? Agora tem que tomar um cuidado, pessoal, tem que tomar um cuidado aqui. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? E ó, antes que vocês venham com professor, mas não é 6 dias, eu acho que é 7 dias. Não, pessoal, é 6 dias. É 6 dias, tá? E eu tô falando que é 6 dias por quê? Porque a Sesgran Rio acha que é 6 dias. E o que vale é a opinião da Sesgran Rio. A minha opinião, a sua opinião, a opinião de ninguém interessa. O que vale é a opinião da Sesgran Rio. A questão está me dizendo que a conta está atrasada desde terça-feira. Então, terça-feira já estava atrasada. Terça atrasada, quarta atrasada, quinta atrasada, sexta atrasada, sábado atrasada, domingo atrasada. Segunda-feira, 7 dias de atraso? Não, porque na segunda-feira eu vou fazer o pagamento, então não conta
à segunda-feira. O que importa não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a opinião da Sesgran-Rio. Coloque isso na sua cabeça, o concurseiro tem que ter isso claro, tá? O que vale é a opinião da banca. Nada mais vale, nem a minha, nem a sua. Tá joia? Isso é importante. Seja pragmático. Vamos lá, então. Esse é o valor dos juros, beleza? Vamos jogar tudo na fórmula? Tem um problema. Temos um probleminha importante aqui. Na hora, tá? Na hora, o que a gente vai fazer numa questão como essa? A gente precisa sempre olhar, sempre você tem que conferir se a taxa de juros e o prazo de aplicação estão na mesma unidade temporal. Estão ou não estão na mesma unidade temporal, tá? Estão ou não estão na mesma unidade temporal. Veja só, o prazo está em dias. A taxa é uma taxa ao mês. Eu posso colocar essas duas coisas na mesma fórmula? Eu posso colocar essas duas coisas na mesma fórmula? Não, tá? Não posso colocar as duas na mesma fórmula. Pessoal, tomem cuidado. Eu tô vendo alguns comentários de vocês. Ah, professor, mas eu não devia considerar só dias úteis, não sei o quê. Cuidado para não ficar pensando demais. Toma muito cuidado com isso. Não ficar pensando demais no que você já conhece aí da sua vida, tá? Ah, mas eu já trabalhei numa financeira e na financeira que eu trabalhei a gente só contava de outro. Problema, pessoal. Vamos, entender. Mais importante que é entender a cabeça da banca. A banca, isso aqui, é a sua banca. Se na sua prova ela fizer uma coisa diferente, você vai entrar com um recurso dizendo, olha, lá atrás você interpretou dessa maneira. Não fica pensando em dias úteis, não fica pensando em nada disso. Ah, mas que tem que contar o dia do vencimento também. Não tem que ficar pensando em nada disso. Foca no que interessa. Olha o que você está vendo aqui é o que eu chamo de jurisprudência da banca. É o entendimento da banca. A banca entende que num caso como esse, o que interessa são esses 6 dias. E ponto final. Pronto, tá? Coloque isso na sua cabeça. Concurseiro tem que ser pragmático. Não dá para concurseiro ficar querendo ter opinião demais. Você vai ter opinião demais quando você já estiver no banco. Mas antes disso, não. Beleza? Vamos ser pragmáticos. Mas olha só, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui nessa situação? A minha taxa está um mês, o meu prazo está em dias. Como é que eu vou fazer para conciliar essas duas coisas? Taxa ao mês, prazo está em dias. Coisa importante para vocês, tá? No regime de juros simples, vale tudo. Anota isso, no regime de juros simples vale tudo. No regime de juros simples, você pode mexer na taxa ou você pode mexer no prazo. Você pode fazer o que você quiser. Vale tudo no regime de juros simples. Mexe na taxa ou mexe no prazo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, quer dizer que na minha questão eu posso fazer o seguinte, olha, como aqui está um mês e aqui está em dias, eu posso mexer na taxa e transformar isso aqui, em vez de ser uma taxa ao mês, transformar ela para uma taxa ao dia. Como é que eu faço isso? Já vou te mostrar. Pode mudar para uma taxa ao dia. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, não, deixa a taxa ao mês mesmo e eu vou mudar o prazo. Eu vou mudar o prazo. O prazo está em dias, eu vou levar esse prazo para meses, tá? Quero levar o prazo para meses. Posso fazer isso? Posso também. Você é que vai escolher. Mexe em um ou mexe no outro. No regime de juros simples, anota isso, porque é no regime de juros simples. Regime de juros compostos tem que tomar cuidado. Não pode fazer qualquer coisa no regime composto. Mas no regime simples, mexe na taxa ou mexe no prazo. A única coisa que você não pode é jogar os dois desse jeito aqui na fórmula, tá? Agora, para você fazer as suas conversões, o que você tem que ter em mente? Você tem que saber uma coisa que se chama mês comercial, tá? Mês comercial. O que é o mês comercial? Anota aí para você, ó. O mês comercial, vamos colocar tudo, ele tem 30 dias. Mês comercial tem 30 dias, tá bom? O mês comercial tem 30 dias. Se você quiser, já aproveita e anota junto. O mês comercial tem 30 dias. E o ano comercial?
O ano comercial tem 360 dias, tá? Vou deixar aqui, ó. O ano comercial tem 360 dias. Da onde vêm essas coisas, tá? Mês comercial 30 dias, ano comercial 360 dias. Pessoal, o que acontece? Vocês sabem que os meses podem ir de 28 a 31 dias, não é? De 28 a 31 dias. O ano pode ter 365 ou 366 dias, não é verdade? E aí qual que é o problema? Principalmente nos tempos antigos, quando não tinha calculadora com essa mesma facilidade que a gente tem hoje, você precisava fazer alguns arredondamentos para facilitar a vida, né? Então, para facilitar a vida das pessoas, você considerava, olha, não interessa que mês que é, se é fevereiro, se o ano é bissexto, se o ano é normal, se é março, se é junho, não interessa. Mês comercial, 30 dias. E o ano? Não interessa se o ano é bissexto, se o ano não é bissexto, 360 dias, tá? Então, beleza. Com isso daqui, sabendo isso, você pode fazer regrinha de 3 boba, regrinha de 3 simples e fazer a conversão que você quiser, tá? Vou exemplificar aqui para você. Vou exemplificar aqui, ó. O que a gente tem? Por exemplo, vamos imaginar que eu quero pegar essa taxa, que é uma taxa ao mês, e eu quero levar isso daqui para uma taxa ao dia. Como é que eu faço para levar isso aqui para uma taxa ao dia? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar 12% é em um mês, não é verdade? Essa taxa não é assim, ó, 12% em um mês, né? Eu quero saber qual vai ser a taxa para um dia. Não é isso? Qual vai ser a taxa aqui, ó? Que eu posso chamar de JM não, JD, né, de juros diários. Qual vai ser essa taxa ao dia? É assim que você vai escrever, se você quiser fazer a sua regrinha de 3. Peço desculpas, pessoal. É assim que você vai escrever. Ora, 12% ao mês. Então, é uma taxa de 12% em um mês. Se for em um dia apenas, qual vai ser a taxa? Né? Porque eu quero saber a taxa ao dia. Aí você vai se lembrar o seguinte, esse um mês aqui, ó, eu sei que esse um mês são 30 dias. 30 dias. Por quê? Porque o mês comercial tem 30 dias. Como é que eu faço a minha regra de 3 aqui? Tiro isso daqui, multiplicação cruzada, né? Faço a minha multiplicação cruzada. Como é que vai ficar isso aqui? 12% vezes 1 é igual taxa diária vezes 30. O que eu posso fazer agora? Passo esse 30 para cá dividindo. A minha taxa diária vai ser 12% dividido por 30. O que eu posso fazer agora? Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar em cima o quê? 12 por 3 é 4, 4%. 30 por 3 é 10. 4 dividido por 10, 0,4. Então aqui, ó, 0,4% ao dia. Então a minha taxa de 12% ao mês eu posso transformar numa taxa de 0,4% ao dia. Esse é um dos caminhos. É o único caminho? Não, não é o único caminho, tá? Qual é a outra alternativa que eu tenho? A outra alternativa que eu tenho é transformar esse prazo que está em dias, levar esse prazo para meses. Eu vou deixar anotado aqui, ó, só para a gente não perder a informação, que a taxa diária que a gente descobriu é 0,4% ao dia, tá? E agora a gente vai fazer a outra alternativa. A outra alternativa seria levar o prazo que está em dias para um prazo em meses. Posso pensar da seguinte maneira, tá? Olha só, olha a regrinha de 3 que eu posso fazer se eu quiser descobrir quanto que isso aqui representa em termos de meses. Eu posso pensar que um mês tem 30 dias, porque o mês comercial tem 30 dias. No caso, eu tenho apenas 6 dias. Quantos meses, então, aqui eu vou ter? Qual vai ser o meu prazo em meses? Regrinha de 3, ó. Um mês tem 30 dias. Eu tenho 6 dias. Quantos meses eu vou ter? Faço a minha multiplicação cruzada, regrinha de 3 aqui.
quanto é que vai ficar aqui? Ó? O que vai acontecer? Eu vou fazer 1 vezes 6 é igual a TM vezes 30. Passa o TM dividindo, TM não, passa o 30 dividindo, né? 6 dividido por 30, divide em cima e embaixo por 6. 6 por 6 dá 1, 30 por 6 dá 5. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5, multiplica aqui por 2, ó, e aqui por 2 também. Vai ficar 2 dividido por 10, que é 0,2. 0,2 o quê? 0,2 mês, tá? Então, eu acabei de descobrir que esse prazo aqui é um prazo que, se levar para mês, é um prazo que vai me dar 0,2 mês, tá? Tenho essas duas possibilidades. Qual que você vai usar? A que você quiser, tá? Você vai usar a que você preferir. E eu quero que você perceba o seguinte. Eu fiz regrinha de 3. Você precisa ficar fazendo regrinha de 3 toda hora? Não, você não precisa ficar fazendo regrinha de 3 toda hora. Você pode direto, simplesmente dividir. Como assim? Ora, quero levar 12% ao mês para um prazo em dias. Pego 12% e divido por 30. Com isso aqui eu já vou achar aquele 0,4% ao dia. Ah não, eu quero levar os 6 dias para mês. Pego os 6 dias e divido por 30 e já vou chegar aqui em 0,2 meses, né? 0,2 meses, tá? Então, você pode cortar caminho para não ter que ficar toda hora fazendo regra de 3, regra de 3, regra de 3 e simplesmente fazer a divisão do jeito que a gente fez, tá? Então, vamos tirar isso daqui agora e vamos finalizar, finalmente, esse nosso exercício, né? Vamos chegar ao final, então, dessa questão. O que nós temos aqui, então, pessoal? Qual vai ser o valor dos juros? Tá? Qual vai ser o valor dos juros aqui? Juros igual capital, R$100, vezes taxa. Qual taxa eu vou usar? Você vai escolher aí. Eu vou escolher a taxa de 12% ao mês. Eu vou colocar aqui, ó, 12%, vezes. E o prazo? Agora eu tenho que tomar cuidado. Se eu usei a taxa ao mês, qual prazo que eu tenho que usar? 6 dias ou 0,2 mês? Tem que usar 0,2 mês, né? Eu vou colocar aqui, ó, vezes 0,2 mês. Quanto é que vai dar isso? Corta esse 100 com esse 100. Sobrou apenas o 12 vezes 0,2. Você pode fazer, né? 12 vezes 0,2, ó, isso aqui ó, é 12 vezes 2 décimos. Isso aqui é 24 por 10, que é 2,4, tá? 2,4. Então, fiz aqui só para você ver como é que você vai pensar essa conta, né? Mas isso aqui dá 2,4 reais. Qual vai ser a minha resposta então, pessoal? Qual vai ser o valor que eu vou ter que pagar no fim das contas? O valor que eu vou ter que pagar no final das contas é valor inicial, R$100, mais R$2 de multa, R$102, mais R$2,4 de mora. 102 mais 2,4 dá o quê? 104,4, né? 104,4. Então, 104,4, gabarito está aqui na alternativa A, beleza? Gabarito na alternativa A, 104,4. Tá joia? Então é isso, gabarito da questão era a alternativa A. Vamos fechar esse nosso bloco e aí a gente retorna para continuar o nosso estudo, tá? Pessoal, 2,4 veio da multiplicação aqui, beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos dar sequência no estudo do juros simples. Vou jogar na tela mais uma questão, vamos usar essa questão para a gente praticar, para a gente aprender tudo que a gente puder a partir de cada questão. Vem na tela aqui comigo, olha a questão aí, ó. Ela fala o seguinte, que as operadoras de cartão de crédito, em geral, cobram 12% ao mês por atrasos no pagamento. No caso de atrasos superiores a um mês, o sistema utilizado é o de juros compostos. E, no caso de atrasos inferiores a um mês, utiliza-se o sistema de juros simples. O vencimento da fatura de um cliente é no dia 5.
mas ele só receberá o pagamento do seu salário no dia 15 do mesmo mês, quando então fará o pagamento da fatura com um atraso de 10 dias. Se a fatura desse cliente é de R$ 900, quanto ele pagará em reais de juros? Veja então qual é a situação que a gente tem aqui. Nós temos um cliente que ele tem uma fatura e ele vai pagar essa fatura em atraso, né? Vai pagar a fatura em atraso. Ele vai pagar no regime de juros simples ou de juros compostos? A questão fala para a gente que, no caso de atrasos inferiores a um mês, utiliza-se o sistema de juros simples. Então, esse cliente aqui vai pagar em qual regime? Juros simples. Por quê? Porque o atraso dele, veja aqui, ó, o atraso é de 10 dias, é inferior a um mês. Então, ele vai usar o regime de juros simples para calcular quanto que ele vai pagar, não é? Tá bom, juros simples, beleza. Agora, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Qual era o valor original da dívida dele? Ele tinha uma dívida de R$ 900, né? Qual é a taxa de juros? 12% ao mês. Qual é o tempo de atraso? Já está aqui, ó, 10 dias. Vamos anotar? Eu sempre gosto de anotar, de registrar todas as informações. Quando a gente fala de questões sobre juros, você tem que sempre se preocupar em anotar qual é o capital inicial, qual é a taxa de juros, qual é o prazo da aplicação, ou o prazo do atraso, enfim. Nesse caso, qual é o capital inicial? R$ 900. Capital inicial ou dívida inicial dá na mesma, tá? Dá na mesma capital inicial ou dívida inicial. No caso, R$ 900. Além disso, qual é a taxa de juros? 12% ao mês. Então anota aqui também. 12% ao mês. Qual é o prazo, né? O prazo é de 10 dias. 10 dias, beleza? Horrível esse meu dias aqui, né? 10 dias, beleza. Tá aí. O que a questão está perguntando? A questão está perguntando quanto eu vou pagar de juros. A questão está perguntando quem? Está perguntando o valor daquele J maiúsculo, ó, o total de juros, né? Como é que eu calculo juros no regime de juros simples? Você lembra? Vem aqui, ó. Como é que você calcula os juros? Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o prazo. Então anota isso daqui. Quer dizer, anota não, você já anotou, né? Você já anotou, mas você está lembrado disso aqui, né? Está lembrado dessa forma. Beleza. Então tá, capital, taxa, prazo. Agora, como é que eu vou fazer aqui? O que você está percebendo? Qual o problema que você está vendo aqui, ó? Tenho certeza que você está vendo um problema aqui. Qual o problema que você viu? A taxa é ao mês, o prazo é em dias. Posso colocar essas duas coisas na fórmula aqui? É claro que eu não posso. Ou eu levo a taxa para uma taxa ao dia, ou eu levo o prazo para um prazo em meses. Não é isso? Como é que eu faço mesmo? Eu tenho que lembrar, como é que é o mês? O mês comercial tem 30 dias. Se o mês comercial tem 30 dias, como é que eu levo essa taxa aqui para uma taxa ao dia? Eu pego ela, 12%, divido por 30, né? Foi basicamente o que a gente fez na questão anterior. 12% por 30, como é que você divide aqui mesmo? Divide em cima e embaixo aqui por 3, 4% dividido por 10. E agora, 4 dividido por 10? 0,4. 0,4% ao dia. Posso fazer isso? Levar a taxa para o dia? Posso. Qual era a outra alternativa que eu tinha? Eu poderia pegar esse prazo aqui de 10 dias, dividir por 30, e aí eu teria um prazo em meses, tá? Como eu já fiz essa, eu vou usar essa aqui mesmo. Vamos jogar aqui e ver o que acontece. Olha só, vai ficar o seguinte, os juros que eu tenho que pagar é o capital de R$ 900 vezes a taxa de juros, 0,4% ao dia. Eu vou usar a taxa ao dia porque eu quero usar o prazo em dias, tá? O que é 0,4%? É 0,4 dividido por 100. Por cento é isso. 0,4% é 0,4 dividido por 100. Então você já escreve aqui, ó, 0,4 dividido
por 100. Vezes, qual é o prazo? Ah, o prazo é de 10 dias. Beleza. O que você pode fazer agora? Você pode simplificar, né? Você pode dividir aqui, ó, aqui não tem 2 zeros, ó. Você pode cortar, por exemplo, com esses 2 zeros aqui, né? E agora? Agora você pode fazer o seguinte, ó, o 10 vezes o 0,4 é uma multiplicação fácil de fazer. Você lembra como é que você faz essa multiplicação aqui, ó? 10 vezes 0,4, você lembra como é que você faz? Só para lembrar uma coisinha básica aqui. Estou multiplicando. Tem um zero aqui, se tem um zero, eu pego essa vírgula, caminho uma casa para a direita, não é? E aí a minha resposta é direto aqui, 4, né? Então tá, 10 vezes 0,4, eu já estou vendo que dá 4. Tem que multiplicar esse 4 por esse 9. Tá vendo que esse 9 ficou aqui, ó? 9 vezes 4 é o quê? 36. Então a resposta é 36. Tá aqui. R$36 é o valor dos juros que eu vou pagar, gabarito na letra C. Tá bom? Gabarito da questão, letra C. Tá aí, matamos o nosso problema. Eu só quero aproveitar essa questão para fazer uma pequena variação dela, tá? Só para a gente já aproveitar para introduzir aqui a outra fórmula que você tem que saber para trabalhar juros simples. Vem aqui na tela. Vamos imaginar uma mudança aqui no enunciado, tá? Ó, vou tirar essa parte final aqui e vou falar o seguinte, ó. Olha como é que olha o que eu mudei. Se a fatura desse cliente é de R$900, quanto que ele vai pagar ao todo? E aí, como é que ele vai pagar? Quanto que ele vai pagar ao todo? Tem duas formas de você calcular isso daqui. O valor total, o valor final que ele vai pagar, a gente chama de montante final. A gente usa a letra M, a gente chama de montante final, o valor final a ser pago. Tem questões que perguntam só o valor dos juros, tem questão que vai perguntar o montante final que você tem que pagar, né? Olha só, o montante final. Qual vai ser o valor do montante final? O montante final, ele é sempre a soma entre o capital inicial e os juros que você tem que pagar. Sempre é isso aqui. No nosso caso, o montante final é o capital inicial, que eu sei que é R$900, e os juros que a gente acabou de calcular, que era R$36. Então, o montante final é de R$936. Tá? Isso aqui significa, então, que se você pagar a conta em atraso, você vai pagar quanto? Você vai pagar R$936. Agora, e se a questão estivesse perguntando para mim o montante final, né? Tem outra maneira de eu chegar direto no montante final? Porque, veja, eu tive que calcular os juros, tive que jogar nessa fórmula para encontrar o montante final. Eu sempre preciso fazer isso? Não. Eu posso calcular direto o montante final como? Assim, ó. Assim, ó. Montante final é o capital inicial que multiplica 1 mais a sua taxa de juros multiplicada pelo prazo da operação. Se você quiser calcular diretamente o montante final, tá? Sem ter que calcular os juros antes, você vai jogar nessa fórmula. Vai sempre jogar aqui. Repare que essa fórmula, ela tem 4 informações, 4 variáveis. O M, que é o montante final, o C, que é o capital inicial, ou o valor inicial da dívida, o J, que é a taxa de juros, e o T, que é o prazo de aplicação ou prazo de atraso, conforme o caso. Tá? Essa é a fórmula. São 4 variáveis. Dessas 4 variáveis, a questão vai te dar 3 e vai te pedir uma. A maioria das questões vai ser assim. Vai te dar 3 dessas variáveis e vai te pedir uma. Simples assim. Tá? Então, vamos usar essa fórmula e calcular direto o montante final? Como é que ficaria? Montante final é capital inicial, R$900, vezes 1 mais... Qual era a taxa de juros? A gente usou a taxa de juros de 0,4%, não foi? 0,4%. Qual foi o período de atraso? 10 dias. Você lembra disso? A gente usou uma taxa de 0,4% ao dia. Qual o prazo que a gente usou? Prazo de 10 dias. Então, quando a gente joga aqui na fórmula, o que vai acontecer? Ó? O que eu posso fazer aqui? Tá vendo que está multiplicando aqui, 0,4 dividido por 100 vezes 10? Então, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui.
Ficou o 0,4 dividido por 10. Como é que eu faço para dividir por 10? Eu pego essa vírgula, caminho ela uma casa, só que agora para a esquerda, tá? Para a esquerda. O que vai ficar então? Montante final, 900 vezes 1 mais o 0,04, tá? O que eu posso fazer aqui? Tem vários caminhos, tá? Você pode somar esses dois, que vai dar 1,04 e multiplicar pelo 900, ou você pode lembrar lá do passado, tá? Lembrar lá do passado do chuveirinho, né, que é a propriedade distributiva da multiplicação, fazer assim, ó, 900 vezes 1 mais 900 vezes o 0,04. Eu prefiro fazer assim, tá? Eu prefiro fazer assim, ó. Montante final, quanto que é 900 vezes 1? É 900 mesmo. Mais, quanto que é 900 vezes 0,04? É 900 vezes. O que é 0,04? É 4 dividido por 100. Corta 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. O que sobrou aqui para mim? Montante final, 900. Mais 9 vezes 4, 36. Ou seja, 936. Tá bom? Então, guarda mais essa aí, é importante a gente saber trabalhar o nosso regime de juros simples. Vamos lá, vamos ver mais uma questão aqui então, agora que a gente já está mais craque no juros simples, né? Olha essa daqui, ó. Uma empresa, frente à sua disponibilidade temporária de recursos financeiros, aplicou R$ 140 mil para receber 168 mil no final de 4 meses. Considerando exclusivamente as informações acima, essa empresa obteve nessa operação financeira uma taxa anual de juros simples em percentual de quanto? Pessoal, agora eu estou querendo a taxa de juros. Eu estou querendo descobrir qual é o valor do J, a taxa de juros. A questão está me falando que eu estou no regime de juros simples. No juros simples, eu sempre me lembro que os juros é o capital vezes a taxa de juros vezes o prazo, né? Será que a questão me deu as informações que eu preciso para conseguir encontrar a taxa de juros? Vamos avaliar. A questão me deu o total de juros que eu ganhei nessa operação? Me deu. Sabe por quê? Sabe por que ela me deu o total de juros? Porque ela falou que eu apliquei 140 mil e depois eu recebi 168 mil. Eu tive um ganho aqui, não tive? Qual foi o ganho que eu tive? Ora, o ganho que eu tive foi de 168 mil menos 140 mil. Eu tinha 140 mil, recebi 168, eu tive um ganho, né? Ó, 0, 0, 0, aqui é 8, aqui 2, aqui vai dar 0. 28 mil, né? Eu tive um ganho de 28 mil reais. Então, os meus juros estão aqui, ó, 28 mil reais. Isso é igual ao capital inicial. Qual era o capital inicial? Qual era o valor que eu tinha no início da operação? Eu tinha 140 mil reais. Então, coloco aqui 140 mil vezes taxa de juros, é justamente o que eu quero descobrir. E o prazo, hein? Qual o prazo da operação? O prazo da operação agora é um prazo de 4 meses, né? Entre aplicar e receber o dinheiro de volta foram 4 meses. Então, coloco direto essa informação aqui, vezes 4 meses. Tá bom. O que eu posso fazer aqui agora, hein? Olha só, lembrando da matemática básica sempre. Eu posso dividir esse lado aqui por 1000 e esse lado aqui por 1000 também. Como assim dividir por 1000? Dividir por 1000 é cortar esses 3 zeros aqui, ó. E desse lado, vou poder cortar 3 zeros também, né? Posso fazer mais alguma coisa? Posso. Posso dividir esse 4 por 4, que me dá 1, desde que do lado de lá eu também divida por 4. 28 dá para dividir por 4? Dá 7, né? 28 dividido por 4 me dá 7. Então ficou 7 aqui, ficou 1 aqui. Posso dividir esse 7 aqui por 7? Sim, me dá 1. Desde que do lado de cá eu também divida por 7. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Dividir aqui por 7? Tem que dividir alguém aqui por 7. Dá para dividir alguém? Sim, o 140. 14 por 7 não é 2? 140 por 7 vai dar 20. O que sobrou aqui, hein? O que sobrou aqui nesse meu cálculo? Do lado de cá sobrou somente esse 1. 1 igual.
E do lado de cá, o que nós temos? Tem o 20 vezes, tem o J, e tem esse 1, mas eu não preciso colocar, multiplicação por 1 não precisa nem aparecer, né? Esse 20 que está multiplicando, ele vai para o lado de lá como? Dividindo, né? Ele vai dividindo. J igual a 1 dividido por 20. Como eu quero descobrir uma taxa de juros, tá? Como eu quero descobrir uma taxa de juros, o que eu quero? Eu posso fazer a divisão aqui do 1 pelo 20? Se você quiser, você pode fazer. Você pode dividir o 1 pelo 20 aqui, mas não vale a pena. Se você quer descobrir uma taxa de juros, tá? O que você pode fazer? Você pode forçar esse denominador a virar 100. Como é que você faz para forçar esse denominador a virar um número 100? Você vai fazer o seguinte, ó. O 20, para ele virar 100, tem que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar aqui por 5, tá? Mas se eu multiplicar embaixo por 5, em cima eu tenho que multiplicar por 5 também, para não deturpar a minha fração. E aí, o que sobra aqui para mim? Sobra o seguinte, 5 em cima, 100 embaixo. 5 dividido por 100 é 5%. 5%. Agora, 5% ao quê? Ao mês, ao dia, ao ano? Como é que eu faço aqui? 5% o quê? Repare o seguinte, qual foi a unidade que você utilizou aqui, ó, para o prazo? Ah, o prazo era um prazo de 4 meses. Se eu usei uma fórmula ao mês aqui, ó, se eu usei mês aqui na minha expressão, eu vou chegar numa taxa ao mês. Muita atenção a isso. Se eu usei um prazo em meses, eu vou chegar numa taxa ao mês. Se eu usei um prazo em dias, eu vou chegar num prazo em dias. E assim por diante, tá? E assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Agora que eu já sei que a taxa é de 5% ao mês, eu vou olhar aqui e vou desesperar. Não tem essa opção de resposta. Ferrou. Não tem essa opção de resposta. O que eu faço agora, né? O que eu faço nesse momento agora? Eu faço o seguinte. Neste momento agora, pessoal, eu vou ver o que a questão me pediu. A questão me pediu uma taxa ao mês? Não. A questão me pediu uma taxa, ó, vou até limpar aqui para você ler melhor. A questão me pediu uma taxa anual. Uma taxa anual. Eu encontrei a taxa ao mês, porque o prazo era em mês, eu encontrei a taxa ao mês. Como é que eu pego essa taxa ao mês e eu levo essa taxa para uma taxa ao ano? Como é que eu levo para uma taxa ao ano? Quantos meses tem no ano, pessoal? Pensem comigo, quantos meses tem no ano? Tem 12 meses no ano. Se a taxa a cada mês é de 5%, em um ano vai ser quanto? Em um ano vai ser quanto? Essa taxa de juros em um ano vai ser 12 vezes os 5%, porque eu tenho 12 meses no ano, cada mês 5%, a taxa de juros vai ser de 60% ao ano. 60% ao ano, foi isso que a questão pediu. A taxa anual, gabarito aqui na alternativa C de casa, tá bom? Gabarito na letra C de casa. Maravilha, é isso então, chegamos no nosso resultado, espero que você tenha conseguido compreender até aqui. Vamos fazer a nossa próxima questão. Olha aqui, ó, essa questão aqui, ela fala para mim que um investidor conservador, tendo disponível um determinado capital, recebeu uma proposta para aplicar tal capital em uma única parcela à taxa de juros simples de 12% ao trimestre. Nas condições oferecidas, o valor investido em cota única, para ser quadruplicado, deverá ficar investido pelo prazo de quantos meses? Tá bom. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu recebi uma proposta, eu tinha um dinheiro, tá? Eu tinha um dinheiro. Quanto de dinheiro que eu tinha? Cara, eu tinha um dinheiro lá, não interessa, tinha um determinado valor. Aí esse dinheiro que eu tinha, tá? Esse dinheiro que eu tinha, eu vou aplicar nessa coisa aqui, que paga taxa de juros simples de 12% ao trimestre, vou deixar aplicado por um tempo até quando? Até
quadruplicar o meu dinheiro, até multiplicar por 4 o meu dinheiro. E a questão quer saber quantos meses vai levar para o meu dinheiro multiplicar por 4. Ah, professor, mas a questão não disse quanto dinheiro você tinha no início. Não interessa, porque você pode assumir qualquer valor. Ah, eu tinha R$100, então se eu tinha R$100, eu quero quadruplicar, eu quero que vire 400. Eu tinha R$1.000, quero quadruplicar, quero que vire 4.000. Você escolhe o que você quiser, tá bom? Você escolhe o que você achar melhor. Então vamos imaginar aqui que eu tinha um capital inicial de R$100. Se eu tinha um capital inicial de R$100 e eu quero que ele seja quadruplicado, é porque eu quero que o montante final seja de quanto? R$400. Até aqui deu para entender? Por que capital inicial R$100, montante final R$400? Porque eu quero que o dinheiro seja quadruplicado. Qualquer quantia, eu quero que seja quadruplicada. Tá bom. Tenho capital inicial, tenho montante final. O que mais? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ainda a minha taxa de juros. É uma taxa de 12% ao trimestre. Só que eu já estou esperto e eu estou vendo que a questão está querendo saber o prazo. A questão está querendo saber o prazo, ó. Só que ela quer o prazo em meses. Se a minha questão quer o prazo em meses, eu vou usar a taxa ao trimestre do jeito que está ali? Não vou. Vou até anotar ela aqui, ó. A taxa de juros é de 12% ao trimestre. Só que eu não vou usar a taxa ao trimestre, porque se eu usar a taxa ao trimestre, eu vou encontrar o prazo em trimestres. E eu quero encontrar o prazo em meses. Como é que eu faço para levar uma taxa que é ao trimestre para uma taxa ao mês? Pensa comigo. É muito simples esse raciocínio aqui, ó. Pensa comigo aqui. Quantos trimestres eu tenho em um ano? Desculpa. Quantos meses eu tenho em um trimestre? Quantos meses eu tenho em um trimestre? Um trimestre não tem 3 meses? Trimestres são 3 meses, é ou não é? Se em um trimestre eu tenho 3 meses, se eu quero levar isso aqui para mês, é só dividir por 3, tá? Eu vou pegar isso aqui, ó, 12%, vou dividir por 3, que me dá 4%, e cheguei na minha taxa ao mês. Então é sempre pensar nisso. O meu trimestre tem 3 meses. Se eu tenho uma taxa que vai ser 12% no trimestre inteiro, eu divido por 3 e eu encontro 4% ao mês, tá? 4% ao mês. Tá ótimo. Agora vamos ao que interessa. Vamos calcular o que a questão pediu. A questão, ela diz que eu tinha um certo capital, eu quero que esse capital quadruplique, então eu quero que o montante final seja 4 vezes isso. Além disso, a taxa de juros, eu sei que é de 4% ao mês. Qual vai ser o prazo para o meu capital quadruplicar? Vamos lá. Montante final é o capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa vezes o prazo. Por que isso aqui? Porque é regime de juros simples. Vou jogar todo mundo nessa fórmula. Como é que vai ficar quando eu jogar todo mundo nessa fórmula? Qual o montante final? R$400. Igual. Qual o capital inicial? R$100. Vezes 1 mais. Qual é a taxa de juros? 4%. 4%. Vezes o prazo eu não sei, eu deixo aqui. Então veja, é pegar e substituir na fórmula todas as informações que você tem. O que eu posso fazer agora? Posso dividir por 100 dos dois lados? Por que por 100? Para cortar esses dois zeros e cortar esses dois zeros. Dividir os dois lados por 100. O que mais? Com isso daqui, ó, aqui ficou somente o 4. E desse lado? Desse lado ficou uma vez tudo que está dentro dos parênteses. Ora, esse 1 precisa representar uma vez essa coisa? Não preciso. Eu posso deixar só isso aqui, né? Porque uma vez isso aqui é justamente isso aqui. Então, eu vou deixar 1 mais 4% vezes t. O que eu posso fazer agora? Esse 1 que está daqui, ele pode ir para o lado de lá. Só que se ele está positivo, está somando, quando ele for para o lado de lá, ele vai negativo. Então, vai ficar 4 menos 1 é igual a 4% de t. 4 menos 1 é 3.
3 é igual a 4 dividido por 100 vezes t. E agora, hein? Agora eu posso fazer o seguinte, tá vendo esse 100 aqui, ó? Ele está dividindo, ele pode ir para lá multiplicando. 100 vezes o 3 vai dar o quê? 300, né? 300 igual a 4 vezes t. Esse 4 que está multiplicando pode ir para lá dividindo. E aí eu vou ficar com t igual ao 300 dividido pelo 4. Quanto que é 300 dividido por 4? 75. 75 meses. Por que eu sei que o prazo é em meses? Porque eu usei uma taxa ao mês. Se eu usei uma taxa ao mês, prazo em meses está bem aqui, tá bom? Então, beleza, 75 meses, o gabarito na letra D. Com isso, a gente fecha essa questão e fecha o nosso bloco também. Bom, pessoal, vamos então trabalhar questões sobre juros compostos, tá? E nós já vamos começar então esse trabalho de juros compostos resolvendo essa questão, uma questão de nível alto que caiu então no último concurso de escriturário do Banco do Brasil de 2015, tá? Olha só, olha o que a questão fala. Um cliente fez um investimento de 50 mil reais em um banco, no regime de juros compostos. Após 6 meses, ele resgatou 20 mil reais, deixando o restante aplicado. Após 1 ano do início da operação, ele resgatou 36 mil reais, zerando a sua posição no investimento. A taxa semestral de juros proporcionada por esse investimento pertence a que intervalo abaixo? Peço desculpas porque tem umas faltas de espaço aqui, né? Aqui tá faltando espaço, aqui tá faltando espaço, mas enfim, foi mal, tá? Foi mal. Mas vamos ao que interessa. O que a gente está vendo nessa questão? Nós temos uma operação de juros compostos, porém essa operação ela se divide em 2 etapas distintas. Eu tenho uma primeira etapa, onde eu aplico 50 mil reais, e aí, depois de 6 meses, o que eu faço? Eu vou lá, resgato 20 mil reais. Então veja, durante os primeiros 6 meses, o meu dinheiro estava rendendo juros. Os 50 mil reais aqui estavam rendendo juros nos primeiros 6 meses. Só que quando deu 6 meses, eu fui lá e saquei 20 mil reais. Então eu diminuí a quantidade de dinheiro que eu tinha deixado no banco. E essa quantidade que sobrou, que eu não sei exatamente quanto é, essa quantidade que sobrou, eu deixei mais 6 meses, porque eu fui até dar 1 ano, né? Eu deixei primeiro 6 meses, depois eu deixei mais 6 meses, ou seja, até dar 1 ano do início da operação. Essa quantidade que sobrou, eu deixei lá rendendo juros por mais 6 meses, e chegou lá no final, eu resgatei 36 mil reais. E com isso zerou a grana que estava lá. Então quer dizer que 36 mil reais era tudo que tinha naquele momento, que aí zerou o dinheiro que eu tinha, tá? A questão está querendo saber a taxa de juros desse investimento. Qual a taxa de juros desse investimento, né? Porque veja que, de fato, ele não comenta em momento nenhum qual é a taxa de juros que foi utilizada. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Questões de juros, é muito comum que o examinador use questões de juros, apresente questões de juros que tem algumas etapas da aplicação. Aqui mesmo, tem 2 etapas de aplicação. Então, a gente vai seguir passo a passo a nossa aplicação, tá? Eu vou falar inicialmente aqui, ó, da primeira etapa. Vamos colocar assim, ó, primeira etapa, que são os primeiros 6 meses, tá? Essa primeira etapa, melhor dizendo, é a etapa que vai de 0 a 6 meses, né? Do momento inicial, de 0 a 6 meses. O que acontece nessa etapa aqui, pessoal? Nessa etapa, qual foi o capital inicial que eu investi? 50 mil reais. Qual foi o regime utilizado? Juros compostos. Qual foi o prazo dessa aplicação? Foi um prazo de 6 meses. Então, o prazo, vou deixar anotado aqui, ó. Capital de 50 mil, o prazo foi um prazo de 6 meses. Só que olha só, eu não vou usar o prazo em meses, não. Eu vou até tirar isso daqui, ó. O prazo não foi de 6 meses, não. Por que eu não vou usar isso?
Porque a questão está pedindo taxa semestral. Se ela quer taxa semestral, eu já vou usar o prazo em semestres, porque se eu usar o prazo em semestres, eu vou encontrar uma taxa ao semestre, que é o que a questão está pedindo. Então eu vou dizer que foi um semestre, tá? O prazo de aplicação dessa primeira etapa foi de um semestre. Pergunto para você, qual foi o montante final dessa primeira etapa? Eu sei a taxa de juros? Não sei. Como eu não sei a taxa de juros, eu vou dizer assim, ó, que a taxa de juros foi J, que eu não sei o valor. Não sei o valor dessa taxa que foi utilizada. Qual é o montante final dessa aplicação? Qual o montante final? Faz aqui comigo. No regime composto, eu vou dizer que o montante final é o capital inicial que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo de aplicação. Olha a diferença para a fórmula de juros simples, né? Regime composto é assim que eu trabalho. O valor final que eu vou ter lá no final do investimento é o capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo de aplicação, tá? O prazo de aplicação agora ele aparece no expoente, aparece aqui em cima, tá? Vamos substituir o que nós temos de informação? Esse montante, eu vou chamar de montante do período 1, montante da primeira etapa, eu vou chamar de M1. Esse montante é o capital inicial, 50 mil, que multiplica 1 mais a taxa, que eu não sei qual é, tá? Elevado ao prazo. Qual que é o prazo? Ah, o prazo é um prazo de um semestre, né? É um prazo de um semestre. Então, esse é o montante que eu vou ter ao final do primeiro semestre. Você pegou até aqui? O valor que eu vou ter no final do primeiro semestre vai ser esse montante. Eu tinha 50 mil reais no início, esses 50 mil reais renderam juros, que eu não sei qual o valor, porque tem uma taxa de juros aqui que eu não sei qual é, mas o fato é que no final do primeiro semestre, eu vou chegar nisso aqui, ó, né? Vou chegar nesse valor aqui. 50 vezes 1 mais a minha taxa de juros, né? Vamos trabalhar esses números aqui? 50 vezes 1 é 50. 50 vezes a taxa de juros é 50J. Podemos fazer isso, né? Pode dizer que o meu montante no final do primeiro período vai ser 50 vezes 1, que é 50. Ó, 50 vezes 1 e agora 50 vezes J. 50 mais 50J. Esse é o montante no final do primeiro período. O que acontece aqui no final do primeiro período? E olha só, eu estou usando o capital como 50 e não como 50 mil. Eu podia escrever assim, ó, que o capital é de 50 mil? Podia, tá? Mas aí é tudo uma escolha sua. Eu posso trabalhar o dinheiro aos milhares. Então vou trabalhar 50, representando 50 milhares de reais, 50 mil. Só que aí eu vou ter que usar sempre assim, 50 mil, né? 20 mil, 36 mil e assim por diante. Ou você usa tudo assim, mas assim, vai ficar muito zero, fica ruim de trabalhar, fica feio de ver, dá preguiça de escrever. Então acho melhor você escrever, no lugar de escrever 50 mil com os 3 zeros, você escreve 50, são 50 milhares de reais. Tá joia? Tá bom. Agora, esse aqui, ó, é o valor que eu vou ter depois do primeiro semestre. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou chegar aqui, ó, depois do primeiro semestre, eu vou resgatar 20 mil. Quanto que vai sobrar? Se eu chegar aqui, ó, e resgatar 20 mil, o que vai sobrar? Ora, vai sobrar um capital que vai ser esse 50 mais 50J que eu tinha, menos 20 que eu vou resgatar. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 30 mais 50J. Presta atenção, veja se você entendeu o que eu fiz aqui, tá? Veja se você entendeu o que eu fiz aqui. Eu fiz aqui uma aplicação por um semestre do meu capital de 50 mil reais, pelo prazo de um semestre, que são 6 meses, um semestre, porque eu quero achar a taxa ao semestre, e vou usar aqui a taxa de juros que eu não sei qual é e eu preciso descobrir. Joguei na fórmula de juros compostos,
descobri que o montante depois do primeiro semestre é de 50 mais 50J. Só que no final desse primeiro semestre, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar 20 mil reais. Vou resgatar, vou sacar 20 mil reais. Tinha 50 mais 50J, quando eu subtraio 20 daqui, o que sobrou? Sobrou 30 mais 50J. Esse valor que sobrou aqui, ó, é o valor que vai permanecer aplicado quando? Na segunda etapa de cálculo. Então, na segunda etapa de cálculo, que eu já vou colocar aqui, na segunda etapa, qual é o dinheiro, que é a segunda etapa vai de 6 a 12 meses, vai até o final do ano, né? Na segunda etapa de cálculo, o que vai acontecer na segunda etapa de cálculo? Eu vou ter qual capital inicial na segunda etapa de cálculo? Esse aqui, ó, que veio da primeira etapa. O dinheiro que veio da primeira etapa vai permanecer aplicado. O capital no início da segunda etapa é de 30 mais 50J. Qual é o prazo da segunda etapa? O prazo é, de novo, de um semestre, tá? Um semestre. Por que o prazo é de um semestre? Porque a questão fala que você vai até dar um ano da operação, né? Então você vai aplicar por 6 meses, depois você vai aplicar por mais 6 meses o seu dinheiro. Então, prazo de um semestre, tá? E qual é a taxa de juros aqui, pessoal? A taxa de juros aqui é a taxa que nós vamos chamar de J aqui, né? Não sei o valor dela, é a mesma taxa que eu tinha antes. Qual vai ser o montante ao final dessa segunda etapa? Eu vou jogar de novo na fórmula de juros compostos. O montante no final da segunda etapa vai ser... Qual era o capital no início da segunda etapa? O capital era esse, 30 mais 50J, vezes 1 mais... Qual é a taxa de juros aqui? A taxa de juros é J. E o prazo? O prazo é de um semestre, tá? Veja se você entendeu. O prazo... na verdade, né, temos que aplicar a fórmula de juros compostos. Não é assim, né? 1 mais a taxa, tudo isso aqui elevado ao prazo de um semestre, tá? Então tá aqui, ó. Joguei aqui na fórmula. Segura, falei que essa questão é de alto nível, eu quero que você acompanhe aqui. Você não vai fazer ela de primeira, não. Você vai fazer a questão, você vai acompanhar comigo. Questão que caiu no Banco do Brasil, Banca Ces Gran Rio. Olha só. O montante, então, vai ser 30 mais 50J, que multiplica 1 mais J. Professor, cadê aquele 1 que estava aqui em cima? Quando você eleva uma coisa a 1, você não precisa fazer essa multiplicação, tá? E agora, o que você vai fazer aqui, ó, para multiplicar essas duas coisas, esses dois parênteses? Tem a tal da regra do chuveirinho, né? A propriedade distributiva. 30 vezes 1, mais 30 vezes J, mais 50J vezes 1, mais 50J vezes J. Quanto é que vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar que o montante é 30 vezes 1, 30, mais 30 vezes J, 30J, mais 50J vezes 1, 50J, mais 50J vezes J, 50J ao quadrado. Beleza. E agora? O que eu faço aqui a partir desse ponto aqui? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quanto é que tem que dar esse montante final aqui, ó? Quanto vai ser o montante 2? Pessoal, o montante final, depois dessa segunda etapa, sabe de quanto que ele é? Ele é de 36 mil, porque é o valor total que você vai resgatar lá no final. O valor total que você vai resgatar no final é 36 mil, a questão está dizendo aqui pra gente. Então, eu vou dizer que 36 mil, não preciso colocar esse monte de zero, né? 36 apenas, é o montante 2. 36 mil é isso aqui tudo. 30 mais... Veja aqui, 30J mais 50J, eu posso juntar, isso dá 80J, né? 80J mais 50J ao quadrado. 50J ao quadrado. O que você está observando aqui? A gente está caindo aqui, ó, numa equação de segundo grau, não é? Estamos caindo aqui numa equação de segundo grau. Como é que a gente vai resolver essa nossa equação de segundo grau aqui? A gente vai fazer o seguinte,
Esse 36, ó, eu posso passar ele para o lado de cá, e aí vai ficar o quê? Ó, 30 menos 36, ó, aqui vai ficar um zero, né? 30 menos 36 vai dar menos 6, mais 80j, mais 50j ao quadrado. Posso colocar tudo numa ordem mais interessante de ver, né? 50j ao quadrado, mais 80j, menos 6, tudo isso aqui dando zero, tá? Essa é a expressão que a gente tem. O que eu posso fazer agora, tá? Agora a gente vai lembrar lá da matemática básica e vamos jogar na fórmula de Bhaskara, tá? Vamos jogar essa questão aqui na fórmula de Bhaskara para a gente resolver. Como é que a gente faz para usar a fórmula de Bhaskara? Vamos aproveitar para relembrar aqui da matemática básica, tá? Como é que eu jogo na fórmula de Bhaskara aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui, ó, a fórmula de Bhaskara, ela me diz o seguinte, quando eu tenho uma equação assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, qual vai ser o valor do x? O x vai ser menos b mais ou menos a raiz do b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a, tá bom? Vai ser isso aqui. Então, veja só, para a gente terminar essa questão, tá? Para a gente terminar essa questão aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Veja que, comparando essas duas equações, a minha variável é o j, não é o x, mas dá na mesma. Quem que é esse a? É quem multiplica a variável ao quadrado. O a é 50. Quem que é esse b? É quem multiplica a minha variável, é o 80. Quem que é o c? O c é esse menos 6 aqui. É o valor que está sozinho. Eu vou jogar tudo isso na minha fórmula aqui para encontrar a minha taxa de juros. Tá bom? Vou jogar aqui para encontrar a minha taxa de juros. Beleza. Segura aí, deixa eu só fechar esse bloco aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos resolver juntos essa questão aqui de juros compostos, tá? Uma questão que foi cobrada pela Banca Ces Gran Rio no concurso para técnico bancário do Banco da Amazônia, cargo de nível médio, tá? Vamos dar uma olhada aqui então no enunciado. Olha o que a questão fala. Ela diz que as capitalizações oferecidas por dois fundos de investimento foram simuladas por uma operadora financeira. A aplicação inicial em ambos os fundos foi a mesma. Na simulação, o capital do primeiro fundo de investimento durou 48 meses e se deu a juros mensais de 1% no regime composto. No segundo fundo, no segundo fundo de investimento, a capitalização durou 24 meses apenas. O operador buscava determinar qual seria a taxa mensal de juros oferecida pelo segundo fundo no regime composto para que ao final de 24 meses, gerar o mesmo montante gerado pelo primeiro ao final de 48 meses. Vamos lá. Olha só, pessoal, essa questão aqui ela é muito importante porque ela tem aqui dentro dela uma sacada, uma maneira de resolver que aparece em muitas questões da Ces Gran Rio. Então fica atento à maneira como nós vamos fazer essa daqui, porque ela vai ter uma passagem muito importante para vocês, tá? Muito importante mesmo. Olha o que vai acontecer aqui. Nós temos dois fundos de investimento. O que eu sei sobre o primeiro fundo de investimento? O primeiro fundo de investimento, qual foi o prazo aqui, ó, de capitalização, ou seja, o prazo que o dinheiro ficou investido? 48 meses. Qual foi a taxa de juros? Foi de 1%. 1% ao mês, né? Juros mensais de 1%, uma taxa de 1% ao mês. E o regime composto. O que eu posso falar sobre esse primeiro fundo aqui? O que eu posso falar sobre o montante que eu vou ter no final do primeiro fundo aqui, ó? Montante no regime composto não é o capital que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada ao prazo? Não é assim que eu calculo o montante no regime composto? O montante do primeiro fundo, vou chamar de M1, vai ser o quê? Vai ser o capital do primeiro fundo que multiplica 1 mais. Qual é a taxa do primeiro fundo? Essa eu tenho, 1%. 1 mais 1%, elevado a quanto? Qual é o prazo do primeiro fundo? 48 meses.
elevado a 48. Aí você olha para essa questão e já pensa, cara, não dá para resolver essa questão, vou ter que elevar 1 mais 1% a 48? Impossível. Calma que é possível sim, você vai ver o que você vai fazer, tá? Esse é o montante ao final do prazo para o primeiro fundo. E para o segundo fundo? O que a gente sabe sobre o segundo fundo? Pessoal, sobre o segundo fundo, o montante para o segundo fundo, ele é o capital C2 que multiplica, a gente não sabe qual é o capital, né, do fundo, então deixa aqui C2, que multiplica 1 mais, qual a taxa de juros do segundo fundo? A questão não diz para a gente a taxa do segundo fundo, ela pergunta que taxa é essa. 1 mais a taxa de juros do segundo fundo, elevado ao prazo. Qual que é o prazo de aplicação do segundo fundo? Durou 24 meses apenas. Então, segundo fundo, 24 meses. Você deve estar olhando para isso daqui pensando, caramba, como é que eu vou resolver isso daqui? Né? Porque a questão não me deu quase nada de informação. Né? Ela me disse que no primeiro fundo a taxa é de 1% ao mês e o prazo é de 48 meses. No segundo fundo, eu sei que o prazo é de 24 meses. Só que eu não sei mais nada. O que eu vou fazer nessa questão aqui? Nessa questão aqui em particular, o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar igualar, né? A questão me diz, tá? Que as capitalizações oferecidas por dois fundos de investimento, não sei o que e tal, aí você tem aplicação em um, aplicação no outro, e olha o que a questão falou. A questão ela quer encontrar qual é a taxa mensal de juros oferecida pelo segundo fundo em regime composto para que ao final de 24 meses gerar o mesmo montante do primeiro fundo. O que a questão está me dizendo aqui, nessa parte final? Está dizendo que o montante do primeiro fundo tem que ser igual ao montante do segundo fundo. Vamos anotar isso? O montante do primeiro fundo tem que ser igual ao montante do segundo fundo. A questão está me falando isso. O montante tem que gerar o mesmo montante. Qual é o montante do primeiro fundo? É isso aqui, ó. Vamos jogar lá? Né? E o montante do segundo fundo? É isso aqui. Vou jogar lá também. Então, vou igualar essas duas coisas. Montante do primeiro fundo, capital vezes 1 mais 1% elevado a 48. Montante do segundo fundo, capital dele, que é o C2, que multiplica 1 mais a taxa de juros que eu não sei, elevado a 24. Tá bom. O que mais que a questão me disse de importante? Ela me falou que a aplicação inicial em ambos os fundos foi a mesma. A aplicação inicial foi a mesma nos dois. Se a aplicação inicial foi a mesma, quer dizer que esse C1 e esse C2 são valores iguais. Posso cancelar esse C1 com esse C2? Posso dividir um lado por C1 e o outro pelo mesmo valor, né? Eles são iguais? Posso. O que sobrou? Sobrou isso e sobrou isso. Vamos anotar o que sobrou? O que sobrou então? 1 mais 1% é 1 mais 1 dividido por 100, 0,01, né? Elevado a 48. E do outro lado sobrou o quê? 1 mais a taxa que eu não sei, elevado a 24. E agora? O que eu vou fazer, hein? Porque você não vai pegar, você já sabe que você não vai elevar isso aqui a 48, não é possível, você não vai fazer isso de cabeça, né? Não dá. E aqui? O que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer? Agora é lembrar da matemática básica, por isso que eu falo tanto de trabalhar a matemática básica, tá? Você pode tirar a raiz dos dois lados. Veja, 48 aqui e 24 aqui. Eu posso vir aqui e tirar uma raiz desse lado e tirar uma raiz desse lado? Sim, né? Se essa coisa é igual a essa, a raiz dessa coisa é igual a raiz dessa. Só que eu não vou tirar uma raiz qualquer. Sabe qual raiz que eu vou tirar? Não vai ser a raiz quadrada, não vai ser a raiz cúbica. Eu vou tirar a raiz 24 aqui, né? Raiz 24 dos dois lados. Pessoal, regra básica. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu vou tirar a raiz 24 desse lado, eu tenho que tirar a raiz 24 desse lado. Professor, por que você está querendo tirar a raiz 24? Porque aí, ó, a raiz 24 vai cancelar com esse expoente 24. Do lado de cá, 48 dividido por 24 dá quanto? Dá 2. Então eu posso dizer, tá, desse outro lado aqui, eu posso dizer que sobra isso aqui, ó, 1 mais 0,1
1,01 é 1,01, né? Vai sobrar 1,01. Quanto que é 48 dividido pelo 24? É 2. Então, 1,01 elevado a 2, do lado de cá vai sobrar o quê? 1 mais a taxa de juros. Elevado a 1, né? Porque 24 dividido por 24 é 1, mas não preciso nem representar isso. Olha só, essa sacada que eu mostrei aqui para você aparece em várias questões da Sesgran-Hill. Então fica ligado, porque você vai ter que fazer isso em algum momento, tá? Você vai ter que fazer isso em outra questão. Talvez você não soubesse fazer se você tivesse visto pela primeira vez, mas você está vendo aqui agora, numa próxima questão, você vai conseguir fazer sozinho. É ou não é? A ideia é essa. Então tá, 1,01 ao quadrado é 1 mais a minha taxa. Quanto que é 1,01 ao quadrado? Aqui eu quero deixar outro macete importante para você, tá? 1,01 ao quadrado, você vai sair daqui calculando isso daqui de cabeça. Isso aqui você vai fazer de cabeça. Quanto que é 1,01 ao quadrado? Quem não sabe fazer de cabeça? Claro que você sabe, né? O que você tem que saber para calcular isso daqui de cabeça e ganhar tempo na sua prova? Você tem que saber o seguinte. Quando você tem um número do tipo 1,0x ao quadrado, isso aqui vai ser 1,ddq. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, tá? 1,0x ao quadrado é 1,ddq. O que é isso? Tá? Vou explicar isso para você. Quando você tem um número do tipo 1,0x ao quadrado, você vai ficar com 1, dobro do x, por isso d de dobro, quadrado do x, 1,ddq, 1, dobro quadrado, tá? 1, dobro quadrado. Vamos treinar isso daqui? Faz aqui para mim de cabeça aí, ó, 1,03 ao quadrado. Quanto que dá 1,03 ao quadrado, então? Quanto que dá isso daqui? 1,03 ao quadrado, ó, 1,0x. Quem que é o x aqui? É o 3, né? 1,03. Me diz o seguinte, quanto que é 1,03 elevado ao quadrado? 1, qual que é o dobro de 3? Dobro de 3 é 6. Então deixo 0,6. dd, 0,6. Quanto que é o quadrado de 3? Ah, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. 0,9. Então, 1,03 ao quadrado é 1,0609. Tá? Você sempre vai usar essa fórmula. Vamos aproveitar e usar essa fórmula aqui, ó. Quanto que é 1,01 ao quadrado, então? É 1, quem que é o x agora? O x é 1, né? 1,0x ao quadrado. O x é 1. 1, dobro quadrado. Qual que é o dobro de 1? Dobro de 1 é 2. 0,2. Qual que é o quadrado de 1? Ah, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Então, 0,1. 1,0201. Olha a velocidade que você vai fazer isso aqui na sua prova. Vai fazer isso muito rápido na sua prova, tá? Muito rápido mesmo. Isso aqui aparece muito, aparece muito. Isso aqui, então, é 1, ó, do lado de cá, estou tirando os parênteses, 1 mais J2. Como é que eu termino aqui, então, o meu cálculo? Eu termino da seguinte forma, pessoal. Eu vou jogar aqui, ó, J2 é igual. Esse 1 que está do lado de cá, ele vai para o outro lado subtraindo, né? Ele vai para o outro lado subtraindo. 1,0201 menos 1 vai dar o quê? Vai dar 0,0201. Como é que eu escrevo essa taxa de juros na forma de uma porcentagem? Porque está 0,0201. Como é que eu escrevo na forma de porcentagem? Para escrever na forma de porcentagem, eu multiplico isso daqui por 100. Como é que eu multiplico por 100? Pego essa vírgula, caminho 2 casas para a direita. E eu vou ficar com 2,01%. 2,1%, 2,01% ao mês, porque eu estou trabalhando com prazos em meses. Tá aqui a minha taxa, gabarito da questão, estava na alternativa B de bola, tá? Então, para igualar os dois montantes, eu preciso usar essa taxa de juros aqui na segunda aplicação. Beleza? Então é isso, com isso a gente fecha esse nosso bloco aqui.